Bom, tem vídeo que é difícil botar a cara aqui pra falar, pra explicar, pra tentar contextualizar. A única coisa que eu digo é que é uma vergonha o que aconteceu hoje no Maracanã. É uma vergonha histórica, uma vergonha maior do que foi na semana retrasada, ou lá no início de maio, não sei, contra a equipe do Criciúma. É melhor tomar de 5, de 6, de 7 pro Criciúma dentro de São Januário do que perder pro Flamengo no Maracanã. Tô gravando esse vídeo há exatamente 31 minutos da segunda etapa. O jogo não acabou. Tá 5-1 pro Flamengo. E sinceramente, o Vasco não vai fazer absolutamente nada aqui. Nada. Como não fez. Como não fez durante todo o primeiro e durante todo o segundo tempo. O Vasco jogou bola até os 10 minutos da primeira etapa. Depois deixou de jogar futebol. Hoje, a estreia de Álvaro Pacheco é uma estreia ruim. É uma estreia horrorosa. É uma estreia que não deixa nada de positivo para o torcedor vascaíno. Com todo respeito, mas é importante falar. Em vídeos como esse, após essa goleada vergonhosa, é importante a gente voltar ao passado. Com o Ramon Dias, mesmo diante de todas as limitações táticas que o Vasco apresentou nessa temporada de 2024, o Vasco não perderia para o Flamengo de 5-1 no Maracanã. Eu tenho convicção. Porque hoje o Vasco perde para o Flamengo. O Vasco hoje é amassado tecnicamente, o Vasco hoje é amassado taticamente, mas ao meu ver o Vasco hoje perde, sabe por quê? Por conta de brio, de vontade. O Vasco hoje perde porque teve um adversário que no clássico entrou com vontade de jogar um clássico. O Flamengo hoje entrou em campo. O Vasco, após marcar o primeiro gol, ou até melhor, após levar o primeiro gol do Flamengo, o gol do empate, o Vasco sumiu. Um time medroso. Um time medroso. Todo o time do Vasco hoje foi medroso. Que zagueiro é Léo? Léo Pelé. Que zagueiro. Com todo respeito. Lá do São Paulo, quando veio, ele veio exatamente com essa fama. Muitos torcedores do São Paulo gostavam do Léo. Muitos torcedores de São Paulo, sim, achavam que o Léo era um bom zagueiro taticamente, tecnicamente, organizado, inteligente, que tem as suas valências. Mas sabe qual era o grande problema do Léo? Era um jogador medroso, que em jogo grande sumia, que em jogo grande se cagava todo e hoje, com todo respeito, se cagou para jogar contra o Flamengo. Errou. O erro do Léo custou a expulsão do João Vitor. Maicon, exatamente a mesma coisa. Que partida ruim do Maicon. Assim como foi ruim contra a equipe do Fortaleza e São Januário, que quase custou a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil. Eu fico imaginando aqui, e é importante a gente vir trazendo esses contextos a você, do Medel no banco de reservas. O Medel deve estar rindo. O Medel deve estar se escancarando no banco de reservas, olhando para esse sistema defensivo do Vasco. A bagunça que era. O Vasco é um dos únicos times que eu conheço do futebol brasileiro que tem a capacidade de evoluir. Evoluir. O Vasco fecha 2023 com o torcedor vascaíno tendo o seguinte pensamento. A gente fica na Série A do Campeonato Brasileiro, com um sistema defensivo organizado, sistema defensivo formado por Léo Jardim, por Medel, por Léo Pelé, Lucas Piton e Paulo Henrique. Nós temos ali uma defesa sólida. Nós temos uma defesa boa. O Vasco fecha a sua temporada de 2023 com uma defesa boa, cara. E chega para 2024 com o pensamento de a gente vai trazer ali um primeiro volante de qualidade, porque com o Zé Gabriel não vai dar. A gente fecha um 2023 com o Verratti, assim, jogando muita bola e joga muita bola. Temos hoje um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Temos hoje um dos melhores camisas 10 do futebol brasileiro, que é o Payet. Então, o pensamento do torcedor é só trazer algumas peças que vai dar certo. E o Vasco tem a capacidade de evoluir. O sistema defensivo hoje do Vasco é horroroso e se apresentou horroroso nessa partida de hoje contra a equipe do Flamengo. Bagunçado, medroso, tosco. O Álvaro Pacheco tentou trazer uma novidade que realmente, na teoria, era uma mentalidade boa. O que o Álvaro Pacheco fez com o time do Vasco? O Vasco ele entrou em campo com 3-5-2, mas na hora de defender, o Vasco defendia num 5-4-1. O Verratti fazia a única linha e se cansou, é claro, não sei se foi das melhores estratégias, até porque o Verratti não tem esse gás para puxar meio campo, para puxar contra-ataque, perdão, e se a bola parasse nele ali,
nada seria feito, era uma parede para falta. Mas diante Braulio da Silva Machado apitando, sabemos da boa vontade que esse árbitro não tem com o Vasco da Gama. E na hora que o Vasco defendia, tinha Maicon, João Vitor e Léo aberto, formando o primeiro trio de zaga. Aberto do outro lado, Piton e o Puma. Essa era a linha de 5 do Vasco inicial. E quando o Vasco atacava, estava com a posse, Maicon e João Vitor eles trocavam. O Maicon abria pelo lado direito, o João Vitor vinha como esse back, esse último homem, para iniciar a jogada, e o Léo abria pelo lado esquerdo. Mas não deu certo. O Vasco ficou completamente perdido. O Vasco hoje pelo lado direito ficou perdido com o Puma. Puma vai sonhar com Everton Cebolinha durante toda a semana. O Vasco pelo lado esquerdo perdeu o poder de marcação com o Payet. A gente tanto critica o David, mas hoje o Vasco perdeu muito no lado esquerdo do campo porque não tinha o David ajudando o Piton na marcação. O Álvaro Pacheco creio que vai começar a entender isso, mas o Payet não é ponta. O Payet é um jogador que gosta de criar jogadas pelo lado esquerdo do campo, mas não tem poder nenhum de marcação. Não adianta botar o Payet para marcar. E o Álvaro Pacheco tentou fazer exatamente isso nessa tarde de hoje no Maracanã e não deu certo. O Vasco tomou um baile pelo lado direito, porque era Piton tentando marcar o Everton, que fez aquela jogada na lateral e deu, salvo engano, o gol da virada do Flamengo, o terceiro gol. Vinha Gerson pelo lado direito, vinha Varela pelo lado direito. Era o Piton sozinho, porque o Payet não tem apoio defensivo nenhum. O Payet é um jogador que não tem que marcar. É um jogador que é para ter a bola no pé e tentar criar uma jogada mágica que tem qualidade para criar. E no lado esquerdo do campo o Vasco sofria. Com o Puma, que não tem poder de marcação algum. E com o Ryan, que também não tem poder de marcação algum. Então hoje o Vasco perdeu em vários aspectos. Aspecto anímico, aspecto tático, aspecto técnico. Hoje o Vasco foi amassado pelo Flamengo. O jogo, até o momento, aos 40 minutos da segunda etapa, está 5-1 para o Flamengo. A maior goleada da história desse clássico para o lado de lá é um 6-2, que aconteceu no Campeonato Carioca de 1943. 4 gols de diferença. O Vasco da Gama hoje, se esse jogo acabar 6-7, poderá estar sofrendo a maior goleada da história para o seu maior rival. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha que resume tanta bagunça que foi vista dentro do Vasco da Gama. Tanta bagunça que foi vista dentro do nosso clube. Uma empresa nojenta. Uma empresa fraudulenta, como se apresenta em todas as cortes ao redor do mundo. Uma empresa que só em Nova York, na Suprema Corte de Nova York, tem 18 acusações contra ela. Essa é a empresa que estava no comando do Vasco. E quem esteve presente em todo esse processo aí, de venda do nosso Vasco da Gama, da nossa maior paixão, tem que sim colocar a cara e falar: cadê o senhor Jorge Salgado? Cadê o senhor Carlos Roberto Osório? Cadê todas essas pessoas que fizeram de tudo para vender o Vasco da Gama com uma conversa que enganou a torcida do Vasco? Uma conversa que enganou o torcedor vascaíno, que tanto sofreu e viu-se nessa empresa, através do discurso criado, uma esperança de um novo futuro, de um futuro melhor. Com papo de Libertadores, com papo de Mundial de Clubes, com papo de brasileiro, de flagship da América do Sul. Então, assim, é uma vergonha o que hoje está acontecendo no Vasco da Gama. Hoje, o que foi visto no Maracanã é o reflexo de um fracasso. Em ambos os aspectos. Em ambos os aspectos. É ruim. É feio. E agora, a gente não sabe o que irá acontecer. Não sabemos. Porque o Vasco hoje é um barco, sinceramente, ao léu. Ao léu. O Vasco é uma caravela para iludir, trazer aqui essa imagem a vocês, representando o nosso Vasco da Gama. O Vasco hoje é uma caravela em um mar completamente tempestuoso, onde o responsável por essa caravela não sabe para onde vai levar esse barco. Aliás, melhor dizendo, melhor aqui desenhando, né, isso aqui a vocês no seu imaginário. Uma caravela cheia de tripulante em que não há um responsável. Eu, você, somos os tripulantes dessa caravela no meio do mar tempestuoso e que não sabemos para onde vai, porque não há ninguém ali para guiá-la. O Vasco hoje é uma SAF, o Vasco hoje é uma instituição, o Vasco hoje é um clube que não há comando.
Porque sim, temos o Pedrinho. Mas daqui a 2, 3 dias tudo pode mudar. Então, meu amigo torcedor, tudo que acontece dentro de campo é reflexo do que se passa fora dele. Foi uma janela ruim, uma janela horrorosa do Vasco. Foi como a gente citou a vocês. O Vasco fecha o ano de 2023 com um sistema defensivo construído, sólido. Inicia 2024 com um sistema defensivo completamente bagunçado, sendo que foi o lugar de maior investimento. O Vasco investiu 32 milhões de reais no João Vitor, que foi expulso hoje contra a equipe do Flamengo. E sinceramente, que ele é o melhor zagueiro dessa equipe. Mas não pode pagar 32 milhões de reais num atleta que em um jogo grande ele é expulso. O Vasco, além do João Vitor, contrata o Kehler, contrata o Vitor Luiz, contrata o Esforça por 30 milhões de reais, contrata o Hugo Moura por 10 milhões de reais, que nem sequer entrou nessa partida de hoje. O Hugo Moura, que custou 10 milhões de reais aos cofres do Vasco, hoje está atrás do Zé Gabriel. Está atrás do Esforça, está atrás do Galdamez. A janela do Vasco foi ruim. O planejamento do Vasco foi ruim. Hoje quem faz futebol do Vasco da Gama é ruim. É ruim. A gente não pode engolir. A gente não pode aturar, a gente não pode aceitar essa palhaçada que está acontecendo no nosso Vasco. São anos e anos, torcedor vascaíno. São anos e anos disso, dessa angústia, dessas goleadas para os nossos rivais. O Vasco é uma equipe que está há 1 ano e meio sem ganhar do Flamengo, gente. Isso não pode ser normalizado por nós. Não pode ser normalizado pelo torcedor vascaíno estar há 1 ano e meio sem ganhar do seu maior rival. A última vez que o Vasco venceu o Flamengo foi lá no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, de 2023, com um gol espírita do senhor Puma Rodrigues, naquele chute que ele acerta na lateral de campo no Maracanã e vai no cantinho do goleiro Santos. Hoje o Vasco virou o freguês do Flamengo. Estou mentindo? Me desculpe, não estou. Hoje o Vasco é uma equipe que entra para enfrentar o Flamengo e não se vê nem um pouco favorito. A gente olha para as casas de apostas, eu não faço aposta, só para dizer, mas a gente olha para as casas de apostas e vê um Flamengo com uma superioridade assim de odd ali para conseguir a vitória, que é completamente surreal. E pelo visto, pela gritaria aqui, eu não tô, deve ter saído mais um gol do Flamengo ou alguma coisa aconteceu. Tô assistindo o jogo um pouquinho atrasado porque eu tô gravando e tá aqui o iPadzinho mostrando, olha só. Mais um gol do Flamengo, ó. Aí, 6-1 no Maracanã. 6-1 no Maracanã. A gente toma gol pra um cara que tá quase 4 meses sem fazer gol. E ele volta aí, ó, pra fazer gol contra o Vasco. 6-1. 6-1. O Flamengo hoje aplica a maior goleada de sua história no Clássico dos Milhões. Eu não tenho o que falar não, torcedor vascaíno. Eu não tenho o que falar não. Eu não tenho nem como colocar a cara. Aí a Globo vai, começa a botar várias imagens de torcida do Vasco chorando, indo embora do estádio. Eles pouco gostam disso daqui também, né? Eles pouco gostam do Vasco ser goleado no Maracanã. O jogo está sendo transmitido para o Brasil todo. É uma vergonha. É uma vergonha. Uma vergonha. Esses atletas do Vasco têm que ter vergonha na cara de vestir a camisa do Vasco da Gama. Um baile no Maracanã hoje. Um baile no Maracanã que o Vasco sofre o Flamengo. É uma bagunça. O Maicon perdido. O Léo Pelé perdido. Todo mundo, esse sistema defensivo do Vasco perdido. Assim, é realmente ridículo, cara. Ridículo. Assim, é duro. É duro ver o nosso Vasco da Gama nesse momento. É duro ver que em 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, o Vasco, em 4 rodadas, né? O Vasco tem uma vitória contra a equipe do Vitória em São Januário, um jogo sofrido, suado, uma derrota para o Atlético Paranaense e 2 goleadas. Uma para o Criciúma dentro de São Januário e agora uma goleada para o Flamengo no Maracanã. 6-1, cara. O Vasco toma de 6 pro Flamengo. Isso é completamente surreal. Deu nem acréscimo. Nem acréscimo. Assim, olhar pra cara do Verratti, olhar pra cara desses jogadores, assim, que a gente vê vontade, né? Verratti é um atleta que corre o tempo todo, que se esforça. É uma pena o Verratti estar nesse time do Vasco da Gama. É duro, Vascaíno. É duro ter que ver hoje o que aconteceu no Maracanã. É completamente inacreditável. Amanhã,
se tava marcado folga, porque o Vasco só vai voltar a jogar semana que vem, é pra tirar folga. Pra botar todo mundo dentro do CT Moacir Barbosa treinando. É pra chegar no Álvaro Pacheco e falar, qual foi, Álvaro? Que isso? Que a gente viu um Álvaro Pacheco, e aí tem que sobrar as críticas. A gente participou da entrevista coletiva dessa última terça-feira, perdão. A gente viu o Álvaro Pacheco muito feliz, muito animado, muito alegre. Tá no Brasil, meu amigo, aqui não é Portugal, não. Amanhã, se ele sair na rua, ele vai ser cobrado. Saiu da Europa. Que o negócio é outro. Sim, e estreou mal. Estreou mal. O senhor, Álvaro Pacheco, estreou muito mal. Eu quero ver o que ele fará na entrevista coletiva. Eu quero ver o que ele vai dizer na entrevista coletiva. Assim, é vergonhoso. O Vasco hoje sofre a maior goleada de sua história para a equipe do Flamengo. O doutor Eurico deve estar se revirando no caixão. Deve estar se revirando no caixão. É uma falta de identidade, sabe? A gente vê hoje nesse elenco do Vasco uma falta de identidade com o Vasco da Gama. É muito duro. É muito duro o que está acontecendo no nosso Cruz Maltino. Realmente inacreditável. Inacreditável. Vambora, torcedor vascaíno. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso pós-jogo. É até difícil de falar. Vou dar uma relaxada, dar uma descansada. E amanhã a gente volta aí com a Acorda Vascão. Valeu, vascaíno. Tamo junto.